a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de textos para o terceiro ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, revisões para casas devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Então daremos continuidade à nossa disciplina de produção de textos, hoje novamente com as revisões para as nossas avaliações que serão na semana que vem, né? Na última aula, o que nós fizemos foi falar de todas as matérias e depois eu passei para vocês um para casa. Hoje, novamente, eu vou falar sobre as matérias, explicar tudo direitinho e depois vamos corrigir o para casa e comentar. Vamos lá? Então, a primeira matéria foi o capítulo 3, leitura de imagens, né? Mostrando pra gente que a gente pode ler tudo, mesmo que não tenham palavras. Nós aprendemos sobre duas imagens que a gente precisava ler. Uma delas era a Cuca, que é uma pintura da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral usou cores bem brasileiras para retratar as histórias, né, que nós costumamos ouvir quando somos crianças. Então, ela fez uma pintura com cores que lembram a nossa infância, né? E com esses animais que também lembram a nossa infância. Os traços mais retos, mais simples, que lembram também as crianças. E nós também tivemos o Cândido Portinari, que foi por um outro lado, né? Enquanto a Tarsila utilizou as lendas e as histórias, o Portinari utilizou as próprias brincadeiras das crianças. Então, esses dois autores, eles utilizam o universo infantil em suas obras. Esse é o Pulando Carniça, Meninos Pulando Carniça, do Portinari. E os dois artistas, né, muito importantes para a nossa cultura. Ambos muito conhecidos, o mundo inteiro conhece quem são esses pintores. E na unidade 4, nós aprendemos sobre os contos de assustar. Aprendemos também sobre as tiras e as tirinhas e por que o medo é importante pra gente. Por mais que a gente tenha medo e seja algo muito difícil, né? A gente tem que entender que o medo é importante para o nosso crescimento. E também não devemos ter vergonha de sentir medo, porque todas as pessoas sentem medo na vida, tá? Então vamos lá. Por que o medo é importante em nossa vida? Vamos ver tudo de novo, porque é muito importante. As definições dos dicionários indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, real ou não. Então é importante para a gente entender que às vezes a gente tem medo de coisas que nem existem. Então a gente precisa também, né, começar a pensar, conversar com os pais, com os professores e tentar ultrapassar esses nossos medos. O medo também é uma sensação, né? E ele, na verdade, está ligado a um estado de alerta, quando a gente sente que está em perigo. Às vezes não estamos, mas é muito importante acreditar nisso, porque às vezes a gente pode estar em perigo. E esse medo, ele serve, né, para poder alertar a gente sobre esse perigo e a gente poder também se livrar de algumas coisas. Por exemplo, se estamos andando na rua e de repente sentimos medo, pode ser que tenha um carro vindo na nossa direção. É esse medo que vai fazer com que a gente consiga observar aquela situação e sair do perigo. Então, o medo, apesar de ser ruim às vezes, ele é muito importante. Não podemos também esquecer que todo mundo sente medo. A professora aqui morre de medo de um monte de coisas que eu nem deveria ter medo. É assim que as pessoas são. Todo mundo sente medo e não devemos ter vergonha disso. E as características principais do conto de assustar, como nós vimos, são relato de ficção, então tudo é mentira. E a intenção é provocar medo em quem está lendo. Ele sempre vai ser um texto bem elaborado, com muitos detalhes, para buscar, né, o medo de quem está lendo. Inclusive, todas as cenas, todos os locais são bem descritos, com bastante palavras, para que a pessoa vá ficando cada vez mais empolgada e se sinta dentro da história. E, inclusive, um dos artifícios que se utiliza para criar medo é colocar situações que não têm explicação. Elas podem até ser explicadas no final, mas normalmente fica um grande tempo sem ter explicações, porque é isso que vai gerar o medo em quem está lendo. E então, vamos ler aqui novamente o que o livro diz sobre essas histórias.
As histórias ou contos de assustar apresentam vários elementos que ajudam a causar medo no leitor, como cenário noturno, correntes que são arrastadas, vozes sussurradas, portas que batem de repente, trovões e relâmpagos, caveiras, luzes que se apagam misteriosamente, sombras, além de fatos não explicados, personagens misteriosos e etc. Também aprendemos nesse capítulo que todos os contos de assustar têm uma complicação e um desfecho. A complicação é a parte do conto que apresenta o problema a ser enfrentado pelo personagem e que o desfecho é como ele enfrenta essa complicação e como ele soluciona essa complicação. Logo depois, nós fomos para a tira ou tirinha, que foi o ponto de partida, né? As tiras ou as tirinhas são, na verdade, muito parecidas com os quadrinhos, né? Observem, tira ou tirinha é uma história em quadrinhos que costuma apresentar 3 ou 4 quadros. Então, normalmente a tirinha tem 3 ou 4 quadros. Se tem mais que isso, já é uma história em quadrinho. Nós lemos, né, essa daqui, que é muito diferente, né, porque ela não tem falas. O que essa história em quadrinho tem são ali alguns letreiros, né? Então nós temos como se fosse um título do quadrinho. Bicho-papão, é um bicho aparecendo para criança. Garoto assustado, o bicho-papão entrou debaixo da cama e ele gritou. E o pai acordado, porque na verdade não tinha bicho-papão e o pai ficou acordado à toa. E nós temos também, nessa aqui, algo ainda diferente. Enquanto essa nós não temos falas, temos aí esses letreiros, os títulos, aqui nós temos muitas falas. Mãe, a televisão só fala de violência. O jornal só fala de violência. Tô ficando com muito medo, mãe. Então a mãe diz, fica não, filha, mamãe te protege. Eu estou aqui para isso. Então a filha se lembra que a mãe tem medo de barata e diz, mas e se aparecer uma barata? E a mãe responde, aí chamamos o seu pai, porque ele tá aqui para isso. Então, isso mostra pra gente, né, o que eu acabei de falar. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Muitas vezes a gente consegue sim não ter medo de algo, mas aí vai ter medo de outras coisas. Todo mundo tem medo, é normal. Então, né, o gênero das tiras e das tirinhas, como já dito, surgiu nos Estados Unidos. As pessoas queriam colocar quadrinhos nos jornais e nas revistas, mas não tinham espaço, né? Porque espaço em revistas, em jornais, custa muito dinheiro. Então, o que eles fizeram foi reduzir essas histórias para 3 ou 4 quadros. E assim surgiu um novo gênero, as tirinhas. E são chamadas tiras justamente porque são uma tira de histórias. E as características desse gênero são girar em torno de um personagem principal que interage com outros. Por exemplo, nessa tirinha, o personagem principal é o Armandinho. Nesta, a Mônica. Na primeira, a Mafalda. E na segunda, o garotinho e o amigo Tigre, né? Então, sempre nós vamos ter um principal e outros em volta. Normalmente, ele é humorístico. Mas por que normalmente? Porque às vezes ele pode também ser triste ou nos fazer pensar e várias outras coisas. Mas normalmente, eles vão ter um toquezinho de humor para fazer a gente rir. A linguagem é informal, né? Então não é essa linguagem cheia de palavras difíceis. São palavras fáceis, mais ligadas com a maneira como a gente conversa com os pais, com os amigos. E utiliza a linguagem verbal e não verbal, e isso é muito importante. A linguagem verbal é tudo aquilo que a gente lê, e a não verbal é tudo aquilo que a gente vê, mas não lê, né? Porque não está escrito. A gente consegue interpretar através da expressão, através dos desenhos, através das cores, dos traços e tudo que pode nos dizer algo. E agora vamos corrigir o nosso para casa, tá? É possível ler imagens? Explique. Vocês não precisam, vamos fazer um combinado aqui, apagar nada do que vocês escreveram, porque eu tenho certeza que está tudo certo. Caso tenha alguma questão que vocês não conseguiram fazer, vocês podem escrever como eu coloquei. Se vocês acham que essas respostas minhas vão ajudar vocês, podem ir lá no final do para casa e escrever respostas da professora. E aí escrevam. Assim vocês vão ter as respostas de vocês e as minhas respostas. E vocês vão ter mais textos para poder estudar para a prova, tá bom? É possível ler imagens? Explique. Sim. As imagens podem ser lidas e interpretadas. Ao observarmos as imagens, cores e expressões faciais, quando há pessoas, né? Poderemos interpretar as imagens, ou seja, ler as imagens.
Foi o que a gente fez, por exemplo, em 3 ocasiões. Quando vimos a Cuca, da Tarsila do Amaral, Meninos Pulando Carniça, do Portinari, e os quadrinhos, as tirinhas, né? Porque nas tirinhas nós também lemos imagens, já que elas têm linguagem não verbal. Vocês lembram? Explique qual a característica principal entre a Tarsila do Amaral e o Cândido Portinari que os torna semelhantes. O que esses dois artistas têm em comum? Além de serem brasileiros, os dois utilizam temas do universo infantil para compor e se inspirar em suas obras de arte. Então nós temos a Tarsila do Amaral utilizando as histórias para crianças, as lendas que as crianças costumam ouvir, e o Cândido utilizando aí as brincadeiras de crianças. Ele tem vários outros quadros utilizando brincadeiras infantis. Então, o que os torna semelhantes é justamente o tema. Eles usam o universo infantil, o universo das crianças, para se inspirar e fazer arte. 3. Quando observamos os quadros A Cuca, na página 92, da Tarsila do Amaral, e Meninos Pulando Carniça, na página 96, de Cândido Portinari, qual a primeira impressão que temos? A primeira impressão é que não tem muita coisa em comum, já que a Tarsila utiliza cores bem fortes, enquanto o Portinari utiliza os tons mais suaves, né? A Tarsila utiliza amarelo, verde, azul, num tom bem forte, enquanto o Portinari utiliza mais o branco, o azul claro, o laranja bem clarinho. Entretanto, após, percebemos que a temática é parecida. O Portinari utiliza uma brincadeira de crianças e Tarsila brinca com histórias para crianças, ou seja, ambos, os dois autores, utilizam o universo infantil como tema. Então, a maneira de pintar é diferente, os traços da pintura são diferentes, mas o tema é parecido. 4. Qual o propósito do conto de assustar? Os contos de assustar têm o propósito de entreter e divertir. Então, o conto de assustar, ele quer fazer com que os leitores se divirtam e fiquem ali presos na leitura, se entretendo, se emocionando. Entretanto, a maior razão é assustar o leitor, causar medo e apreensão. Afinal de contas, é um conto de assustar. Então, o propósito principal é fazer com que as pessoas sintam medo, se assustem em vários momentos, sintam apreensão, fiquem nervosos. Vocês gostam de se sentir assim? Eu adoro ler histórias de assustar. E vocês? 5. Explique as principais características de uma tirinha. Então, nós já lemos todas elas várias vezes, né? As tirinhas são parecidas com os quadrinhos, porém se desenvolvem em 3 ou 4 quadros apenas. Utiliza a linguagem informal, mais ligada à nossa fala. A linguagem verbal e a linguagem não verbal trabalham em conjunto. Então, as tirinhas, né, como já vimos, elas são ligadas aos quadrinhos, mas são bem curtas, utilizam uma linguagem bem fácil de ser compreendida e utiliza a linguagem verbal e não verbal para que o leitor consiga interpretar as cenas. 6. Quais as linguagens que podem ser utilizadas em tirinhas? A linguagem verbal e a não verbal, como já falamos aqui algumas vezes, né? As tirinhas sempre vão trabalhar com a linguagem verbal e não verbal. Às vezes, a não verbal vai ser um pouco menor, né? Como vimos nas tiras do Armandinho e do Calvin. Às vezes, a gente consegue retirar muito mais coisas, como da Turma da Mônica, que tem vários elementos que a gente pode analisar. 7. Explique o que é linguagem verbal. A linguagem que utiliza a escrita. Então, tudo aquilo que a gente pode ler é uma linguagem verbal. A escrita, a fala, né? Tudo isso é linguagem verbal. Os números e as linguagens não verbais, né? Porque a número 8 é explique o que é linguagem não verbal. São todos os elementos que a gente pode ler sem utilizar as palavras, né? Então, as cores, os movimentos, as expressões, tudo isso é linguagem não verbal. Os traços, os balõezinhos, tudo isso é não verbal. 9. Explique o que é medo. O medo é uma sensação. Quando sentimos que podemos estar em perigo, mesmo que esse perigo não seja de verdade, nós sentimos medo. E quando estamos apreensivos, também podemos sentir medo. Muitas vezes não é um medo de algo. Às vezes a gente está com medo de cair. A gente está num lugar muito alto. Ou então a gente está com medo de sentir frio, porque começou a ficar frio. O medo tem vários significados. E 10. Explique por que a tirinha da Marta Oliveira não pode ser considerada um conto de assustar. Pois é, uma tirinha. Ela tem a linguagem, desculpem pelo jeito que está escrito, com linguagem verbal e não verbal, em 3 quadros ilustrado. Um conto de assustar não possui essas características.
Então, por mais que o tema seja o susto e o medo, essa é uma tirinha, porque os contos de assustar têm outras características, né? O conto de assustar, ele é um texto com parágrafos, com várias narrativas, e essa é uma tirinha com linguagens verbais, não verbais e ilustradas. Bom, essas foram as correções. Vocês só precisam dessas questões para estudar para a prova. Se se sentirem inseguros, vejam a última aula, revejam essa aula, refaçam as atividades, que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem na prova, tá bom? Nada além do que está nessas aulas vai cair na nossa avaliação. Então, eu tenho certeza que vocês vão tirar notas muito boas. Bom, estudem bastante, boa sorte e lembrem-se, juntos no caminho certo.